Oi, sétimo ano. Então, nosso plano de língua inglesa é o seguinte. Retomando a nossa aula passada, nós vimos as formas nominais, certo? Então, nós temos a forma nominal no infinitivo, que são aqueles verbos que não estão conjugados, tá? Eu não consigo perceber em que tempo verbal aquilo está acontecendo, se é presente, passado ou futuro, e nem que pessoa está efetuando aquilo, se é eu, se é tu, se somos nós, né? Então, são os verbos terminados em ar e ir. Amar, fazer, comer, caminhar, dormir, tá? Não consigo identificar nada de tempo verbal e nem de pessoa. Nós temos, então, esse é o infinitivo. Nós temos o gerúndio, que é aquela ação que está acontecendo, né, naquele momento. Então, fazendo, dormindo, que inclusive língua inglesa é o que a gente também está aprendendo, por coincidência, é o present continuous, né? E é aquela ação que está tendo continuidade. Então, eu sempre tenho ali um verbo auxiliar, por isso que a gente vai ver, inclusive, a locução verbal neste plano, né? E nós temos também o particípio, que é aquela ação que já está finalizada. Então, dormido, comido, amado, ficado, são ações terminadas em ado, edo, ido, né, que a gente pode ter uma noção assim, e que elas são ações finalizadas. Então, infinitivo não tem conjugação, terminados em ar, ir. Gerúndio tá tendo continuidade, ando, endo, indo. E particípio, ação finalizada, ado, edo, ido, certo? Então, essas são as formas nominais do verbo. Além disso, nos primeiros exercícios da aula de hoje, vocês têm no tempo presente, que é o tempo, assim, naquele momento, né? Eu amo, eu como pra caramba. É uma coisa que acontece, né? Mas estou falando no tempo presente. Então, vocês receberam uma notícia, que é o gênero que a gente vem trabalhando, certo? E vocês têm interpretação gramatical a partir dessa notícia. Então, ali no número 2, vocês vão ver os tempos verbais dessa notícia, já lembrando, e quem pegou as características da notícia vai lembrar que tem um tempo específico para escrever uma notícia, né? Depois, no 3, os verbos apontados anteriormente indicam. Aí vocês vão marcar uma dessas opções, tá? Percebam que não tá nada, assim, é muito da interpretação, tá? Eles vão mostrar ações, vão mostrar estado, vão mostrar características, o que esses verbos que vocês marcaram no texto, né, e identificaram o tempo verbal, eles estão indicando o quê? E daí, na número 4, vocês vão identificar a frase em que o termo sublinhado está no presente. Então, nós temos o presente, o pretérito, que é o passado, e o futuro. Então, está acontecendo agora? Já aconteceu ou vai acontecer? Qual dessas frases está no presente? Assim, no trecho, né, a seguir ali, o verbo no presente retiram tem como referente, ou seja, quem retira as cirurgias com finalidade somente estética, as características da sua natureza ou as mutilações. Então, vocês vão ter que voltar no texto e ver, esse verbo está se referindo a quem? Está concordando com o quê? Qual dessas opções e marcar uma. A 7 é o seguinte, vocês vão completar aquele espaço com o verbo que está entre o parênteses, né? Mas eu não posso simplesmente colocar ali, Beatriz vive dizer que admira bastante, que me admira bastante. Eu tenho que conjugar esse verbo, ou no gerúndio, no particípio, ou no infinitivo. Então, ela vive dizendo, né? Se você tivesse fazendo a pesquisa, se tivesse feito a pesquisa, ou se tivesse fazer a pesquisa. Aí vocês vão completar com uma dessas formas. Então, vocês vão pegar o verbo no infinitivo, mas vocês vão conjugar ele ali para completar, tá? Aí, gente, nós entramos no gênero textual da entrevista, que tem uma afinidade ali com a questão da reportagem, da notícia, porque muitas vezes em uma reportagem, uma pessoa é entrevistada conforme a gente trabalhou em aula, né? Eu entrevisto alguém para dar veracidade para a minha notícia, né? Lembrando que a gente também viu quais são os traços de notícias falsas, de notícias sensacionalistas, né? Então, se eu quiser falar sobre educação, eu vou pegar um professor para falar, vou pegar um especialista em educação, vou pegar a secretária da educação, eu não vou pegar um advogado, né? Dependendo do assunto ali, então eu tenho que pegar a pessoa para falar sobre o que ela entende, tá? O que acontece? Coloquei, então, características da entrevista. Então, tá ali dizendo que esse gênero textual, ele tem a base a oralidade, né? A fala, por meio de uma interação. Geralmente, nós temos um entrevistador
e o entrevistado, né? Que vai, o entrevistador ele vai fazer perguntas diretas ou ele vai conduzir uma conversa que o próprio entrevistado nem vai perceber, assim, as perguntas de fato, né? Não é assim, qual é o seu nome, tal, qual é a sua idade, tal. Conforme for conversando, o entrevistador, ele vai tendo essas respostas, certo? Então, a entrevista, ela pode ser divulgada muitas vezes por vídeo, né? A gente vê bastante, assim, notícia de jornal nacional, enfim, que eles chegam e entrevistam diretamente a pessoa. Pode ser, inclusive, só por áudio, né? E pode passar por meio de transcrição escrita. Se eu quiser, conforme a notícia que a gente vai trabalhar ali do Alok do Free Fire, o que acontece? Essa entrevista, ela foi feita ao vivo, mas provavelmente ela foi gravada. E nesse caso, como a publicação ela era de forma escrita, de forma online, eles não divulgaram um vídeo ou um áudio, eles divulgaram a parte simplesmente transcrita, a parte escrita dessa entrevista, tá? Então, coloquei que tem outros tipos de entrevista também, né? Tem entrevista de emprego, tem entrevista quando tu vai no médico, né? Na consulta médica, tem coletivas de imprensa, jogo de futebol, então tem vários tipos de entrevista. Esse é o tipo de entrevista que a gente consegue relacionar com a notícia, tá? Então, eu coloquei também, cabe ao entrevistador o quê? Abrir e fechar a notícia, ele vai iniciar, né, dizendo quem ele está entrevistando, porque ele está entrevistando, sobre o que eles vão falar, ele vai fechar essa notícia. Então, a gente encerra aqui, né, comandar a interação, não vai ficar um climão lá, isso é o entrevistador que tem que fazer, ele não pode deixar a conversa morrer, certo? Ele tem que conversar. Ele vai fazer as perguntas, vai direcionar o assunto e puxar novos assuntos também para não deixar aquele climão. Então, a entrevista que eu escolhi foi sobre o Alok, né? O Alok foi convidado aí para participar do jogo do Free Fire. E para quem não sabe, para quem só joga, o Free Fire, nesse caso, vai estar disponibilizando uma porcentagem do valor. Cada personagem, cada objeto que se compra no jogo, vocês sabem mais do que eu, vocês pagam, né? Se é aquele plus que vocês querem no jogo. E no caso do Alok é dessa forma, uma porcentagem desse valor vai ser destinado para uma entidade que o Alok ainda não decidiu. Então tá ali contando o que ele achou disso, qual o poder que ele tem no jogo, como foi montado, né, como ele foi convidado. E tem perguntas diretas. As perguntas, elas estão marcadas em negrito e vocês vão ver que as respostas, elas estão em itálico, justamente para dar uma diferenciação do texto da entrevista, das perguntas e das respostas, tá? Então, eu quero que vocês leiam e respondam, então, a interpretação dessa notícia, para vocês conseguirem, dessa entrevista. Para vocês conseguirem responder essas perguntas, vocês têm que ler com bastante atenção essa entrevista, tá? E aí a gente trabalha a interpretação textual e a gente começa a entrar no gênero entrevista com mais ênfase, tá? Certo, gente? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês consigam fazer. Qualquer dúvida, vocês vão me perguntando e eu vou tentando ajudar vocês, certo?